Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha agora aí da sua casa, e você que vai assistir, ouvir esta pregação depois que ela foi feita. Meus caros, na nossa vida, seja em qual estágio você esteja, qual estilo de vida você tenha, todos nós somos chamados. Esse chamado do latim vocare é que deu no português a palavra vocação. Lembro-me quando era jovenzinho lá em Itaúna, ajudando nas coisas da igreja, quando falava de vocação, as pessoas entendiam ou vocação para padre ou vocação para irmã de caridade. Aí muitas pessoas falavam: eu não tenho vocação não. Não, pode ser que você não tenha vocação para a vida religiosa, mas todos nós somos vocacionados. A nossa primeira vocação foi a vida. O dia que o seu pai com a sua mãe tiveram aquela relação íntima, sendo de uma maneira ou de outra, e você surgiu, ali houve um chamado para a vida, e você não foi concebido por obra do acaso, ali você foi chamado à existência. No dia do nosso batismo, nós recebemos uma outra vocação, o chamado a sermos inseridos em Jesus Cristo, um povo profético, um povo de uma nação santa, sacerdotal. Nós somos vocacionados recebemos o Senhor no sacramento da Eucaristia, aí veio a primeira confissão, a primeira comunhão. Fomos vocacionados a sermos templos do Espírito na plenitude da nossa maturidade cristã, o sacramento da crisma, e somos chamados para tantas e tantas coisas. O evangelho de hoje, nós temos um chamado muito especial, que o Senhor fez a 12 homens ontem, e que Ele nos faz hoje, o chamado para estar com Ele, o chamado para ser dele. Já expliquei para vocês outras vezes, mas vale a pena lembrar, que toda linguagem indireta na Bíblia, Jesus curou um homem, Jesus visitou uma mulher, Jesus falou à multidão. Quando não tem nome, é aquilo que é para todos. Quando a Bíblia coloca o nome, ali há uma história, ali há uma escolha, ali há uma vocação. E nós ouvimos no nosso texto o nome de 12 homens, isto ontem, e a lista não pode parar. Hoje, 2000 anos depois desta lista, é preciso estar o nome de cada um de nós. E repita: Deus não volta atrás nas suas escolhas. Deus não volta atrás das suas escolhas. Meu filho, porque se Deus voltasse, a maioria desses apóstolos já tinha rodado, viu? Ele já tinha substituído. Os 12 apóstolos não é time de futebol. Futebol é assim, tem uns caras correndo e o técnico está olhando, ó. Escalei bem. Ou então, escalei mal, vamos substituir. Substitui aquele ali, troca aquele lá. Os 12 que começaram foram os 12 que terminaram. Quando Jesus chamou Pedro, que era Simão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes, Jesus conhecia aqueles homens. Então ali não há arrependimento, ali não há frustração, porque Deus é quem faria, não são eles quem fariam. Muitas vezes a nossa vergonha e a nossa noção de incapacidade de seguir a Deus é porque nós pensamos que nós é que vamos fazer, nós é que teremos que realizar a missão. Não, o Senhor nos chama, o Senhor nos forma, o Senhor nos capacita e o Senhor nos envia. Estes homens que nós escutamos e lemos juntos os nomes dos 12, eles não eram aqui tudo o que podiam ser. Eram homens pescadores, rudes, muitos
tinham um horizonte muito pequeno da vida, mas o Senhor, olhando aqueles 12, Ele viu aonde eles podiam chegar com Ele. Quando o Senhor nos chama, e Ele te chama, eu não sei para que Deus te chama, mas Deus nos chama para algo nesta vida. Nós não podemos passar neste mundo, meus irmãos, como turistas. Nós devemos ser peregrinos. Peregrinos. Qual a diferença do turista e do peregrino? O turista está de olho na chegada. O peregrino, ele aproveita a viagem. O turista, ele quer chegar no ponto final. O peregrino é aquele que, caminhando, ele vai vivendo cada dia no local aonde ele está. Tanto é que a maioria de viagens que nós vamos, eu digo por mim, a gente vai quando não está no volante, ou tirando uns cochilos, ou dormindo. Até hoje que tem um avião, você não vê nada. Aí ela está, deixa eu dormir aqui, deixa eu ver deixa eu dar uns cochilos. Isso é turista, né? Você vai aonde você quer, chega, vê o que quer ver, tira foto, tá legal, e você volta. O peregrino, ele vai andando, e ele não está com os olhos apenas na chegada, ele está com os olhos na viagem. Nós somos peregrinos, nós não somos turistas religiosos. O Senhor não nos chamou para ter uma vida só para chegar lá. Então nada que é importante. Estudar não é importante, casar não é importante, ser feliz não é importante, ter saúde não é importante, realizar sonhos, não. O negócio é o fim. O negócio, meu filho, é só o céu lá, ó. Chegou no céu, a trancos e barrancos, valeu. Só que Jesus vai dizer: eu vim para que tenhais vida e vida plena. E aquele céu que nós almejamos terá um sentido maior quando nós olhamos para a nossa vida e vamos ver que nós fomos peregrinos. Não andamos por esta vida de maneira distraída, mas nos comprometemos com a gente mesmo, com as pessoas que caminham conosco. Pessoas caminharam à frente, já estão lá. Pessoas caminham conosco e pessoas caminharão atrás. É claro, a nossa caminhada, ela leva aquilo que mostra o destino. Perfeito? Uma pessoa que está indo num tempo de inverno esquiar lá no Canadá, pode ser que aqui esteja bem quente, e certamente está, mas se você abre a mala da pessoa, você verá que nada dela é para cá. Roupa térmica, luvas, tudo aquilo que é para a neve. Quer dizer, a bagagem dela, mesmo que ela está sendo aí, nessa ilustração que eu estou tendo, um peregrino, a bagagem mostra para onde ela está indo. Para onde ela está indo. Deus, olhando a nossa bagagem interior, o nosso coração, as coisas que nós carregamos, as pessoas com quem convivemos, as escolhas que fazemos, elas não podem atrapalhar o nosso dia a dia, mas elas apontam para onde nós estamos indo. Então eu sou chamado a trabalhar, sim, me realizar profissionalmente, que você possa ter a tão sonhada independência financeira, sem perder os olhos para onde estamos indo. Então o seu trabalho será feito como para o Senhor. Nós pregamos muito isso na quarta-feira passada. Quem não veio, vale a pena você assistir a pregação. Falamos muito sobre o trabalho, olhando José, e a Sagrada Escritura vai dizer: quando você trabalhar, faça o melhor que você pode, não como para os homens, mas como para o Senhor. Trabalhamos, mas com os olhos na eternidade. Quando as pessoas que sonham, eu queria ter um namorado, eu queria ter uma namorada, eu queria construir uma família. Isso é um sonho abençoado por Deus, e você vai encontrar esta pessoa, porque essa pessoa está procurando você também. Mas um casamento, para quem está caminhando para a vida eterna, ele é vivido diferente, e isso é em todas as áreas da vida. Então nós estamos com os olhos no final, mas sendo peregrinos,
No caminho que nós estamos realizando, o Senhor caminha conosco e precisamos ter vida, e vida plena. Então o Senhor, quando nos chama, Ele sabe muito bem do seu sonho. Ele conhece a sua vida, Ele conhece as suas qualidades. Todos nós aqui temos qualidades, não temos? Fale aí para o seu lado, fale para alguém que está do seu lado aí, uma qualidade sua. Qual qualidade você tem? Fala uma qualidade. Todo mundo falou? Tá. Pois é, não é só essa não, você tem muitas. Que a gente tem vergonha, né? A gente tem vergonha de falar bem da gente mesmo. Mas todos nós temos qualidades. E quando o Senhor nos chama, Ele vê as qualidades que nós temos. Mas guarde uma coisa: Deus, quando nos vê, Ele vê qualidades, Ele não vê perfeição, porque não há ninguém perfeito aqui. Então, já que você falou uma qualidade, fale um defeito aí. Um defeito que você tem. Qual que é o seu defeito? Eu estou perguntando para eu falar um defeito ou uma qualidade. Pai, qualidade, como padre, eu me considero muito zeloso com as coisas de Deus, né? Eu sou um padre zeloso. Agora, defeito, eu não tenho muita pontualidade. Minha mãe me xinga até hoje. Eu não sei o que acontece. O meu relógio, ele funciona diferente. Não tem condição. É pontualidade. Claro, tem outros, né? Eu tenho outras qualidades, tenho outros defeitos. Mas o que me realça mais, não é? Falta de pontualidade. Mas vamos lá. Meu caro, quando Deus... Eu quero que você coloque isso na sua cabeça. As pessoas não entenderam como que a coisa funciona ainda. Quando Deus te chama, isso aqui muda tudo, viu? O que eu vou dizer aqui muda tudo. Quando Deus te chama, Ele não te chama para te conhecer. Ele te chama porque Ele te conhece. A gente acha que é o contrário. Aí a gente quer ser para Deus quem a gente não é para nós. Aí a pessoa é chamada e ela tem uma noção que Deus a chama para alguma coisa, ela quer mostrar para Deus uma aparência que não confere a essência. Só que quando Deus nos chamou, Ele já nos conhecia, porque foi Ele quem nos fez. A nós cabe a resposta, cabe a decisão, cabe caminhar com Ele. Ele vai nos formar, Ele vai mostrar os caminhos pelos quais devemos andar com Ele. Então, meus caros, não foi um chamado de 2000 anos atrás, é um chamado hoje para sermos dele, para caminharmos com Ele, para termos um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, porque a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. No Evangelho de Mateus, messe é a imagem do juízo final. Então, se a messe é grande, se Deus quer fazer muito, Ele não quer fazer a partir dele, Ele quer fazer a partir de nós. E nós devemos ser estes trabalhadores. Há um versículo bíblico que as pessoas interpretam de maneira errônea, mas agora você vai aprender de maneira certinho. Há um versículo que diz assim: muitos são os chamados, poucos são... Tem gente que interpreta assim, que todo mundo foi chamado, mas Deus escolheu poucos. Não é assim que se interpreta? Não é essa a interpretação. Vai clarear agora. Muitos são chamados, poucos escolhem ser escolhidos. A escolha de Deus é para todos, mas nem todos o escolhem. Ele nos escolhe, mas nem todos o escolhem. A segunda leitura que escutamos, nós estamos na terceira oferta de Deus. Nós lemos aí Romanos 5, do 6 ao 11.
Se você volta no Romanos 5, no 1, Deus oferece paz, que é a plenitude dos bens. Romanos 5, do 2 ao 4, ele oferece a esperança, uma caminhada que me joga além, esperançar, aquele que espera fazendo. E do versículo 6 ao 11, a justificação, é a leitura lida hoje, a salvação não merecida, a salvação não merecida. Nós ouvimos aqui que não é iniciativa nossa, é iniciativa de Deus. Não é sua iniciativa seguir a Deus, é Deus quem te chama, é Deus quem te convida. A prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Deus nos escolhe, mas eu preciso escolher a Deus. Qual é o evangelho que Jesus escolheu os 12? Qual é o evangelho? Um de cada vez. Qual é o evangelho? O da missa de hoje, gente. Me ajuda aí. Pai, padre, o evangelho da missa de hoje. Exatamente, Jesus escolheu 12. Qual é o evangelho que os 12 escolheram Jesus? Que eu estou falando aqui, que Deus me escolhe, mas eu tenho que escolhê-lo. No evangelho de hoje, Jesus escolheu os 12. Quanto foi que os 12 o escolheram? João 6, no discurso eucarístico, quando as pessoas começaram a ir embora, e Jesus pergunta para os 12, vós também não quereis ir? Pedro responde por todos, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Naquela hora, o que eles disseram? Nós te escolhemos, nós ficaremos contigo. Jesus os escolhe e eles o escolhem. Jesus escolheu a cada um de nós, amém? Agora a resposta é pessoal. Quando foi que você o escolheu? Ele te escolheu. Quando foi que você o escolheu? Ô padre, me ajuda, como que eu sei quando foi que eu escolhi? Porque esta escolha mudou a sua vida. Essa escolha, ela influi nas suas escolhas diárias. Aquele que escolheu Jesus, ele vive com os olhos fitos do Senhor, e aquilo que ele fala, aquilo que ele faz, aquilo que ele deseja, tem como pano de fundo agradar o seu Senhor, porque ele está de olho na meta, que é a sua salvação, que não é obra nossa, é oferta de Deus. Gente, quando você olha Jesus morto na cruz, há uma heresia, eu não anotei o nome, então não vou chutar, mas a igreja pede que o crucifixo seja de braços abertos, igual nós temos ali, ó, os braços abertos na cruz. Não sei se você já viu, há um crucifixo que Jesus não está com os braços abertos, ele está com os braços para cima, pregado na cruz. Ele é pregado assim, ó. Nunca viu? Eu já vi, algumas igrejas têm. Seria bom tirar, né? Por que que esta imagem, que Jesus morre com o braço aberto, e tem outra que ele morre com o braço mais para cima assim, ó. Aí, ó, esse aí que você está vendo em casa, está com o braço aberto, ó. Tem um que ele fica com o braço mais assim, ó. Porque foi um pensamento que Jesus não morreu por todos, ele morreu por alguns escolhidos. Ele não morreu pela humanidade, ele morreu por alguns. A igreja disse, não, isso é uma heresia. Jesus morreu por todos. A salvação, ela é oferecida a todos. Quando você vê Jesus pendente na cruz, Jesus está morrendo, e ele está derramando o seu sangue pelos santos, pelos sacerdotes, pelos pais de família, pelas mães, por aqueles que o buscam. Mas ele morreu na cruz pelos ladrões, pelos assaltantes, traficantes, prostitutas, todo mundo. Ele morreu por todos. Agora, nós precisamos assumir a salvação. Não há nada que nós tenhamos que fazer para sermos salvos. É isso a segunda leitura. Você já é uma pessoa salva. Jesus já te salvou na cruz.
Nós não podemos perder a salvação. Você compreende isso? Vou repetir de maneira mais simples. Você não tem que fazer nada para ganhar a salvação, porque Jesus já conquistou para nós. O que nós temos que fazer é para não perdê-la. A condenação eterna é muito mais uma autocondenação do que uma condenação do próprio Deus. A própria vida da pessoa aponta se ela escolheu a Cristo, uma vez que Cristo a escolheu por primeiro. É a mesma coisa? Vamos pegar um relacionamento amoroso, para ficar muito claro o exemplo. O namorado, a namorada, ou o rapaz, a moça, não começou a namorar ainda, né? Você vai se declarar a alguém. Aí você chega perto da pessoa e diz assim: eu não sei como é que fala, não é a minha área, né? Isso aí eu não... Tá bom, vai ter banco, eu fui separado, que é para cantar, te contar, viu? Mas não sei como é que funciona a coisa, não. Mas deve ser mais ou menos assim: olha, quando eu te vejo, meu coração bate diferente. A gente já está aí amigos há muito tempo. Eu estou pensando em você. Eu estou sonhando com você. Eu noto que meu sentimento é mais que amizade. Então eu queria te falar uma coisa só, com toda a verdade do meu coração: eu te amo demais. O difícil não é você falar isso, não. O difícil é a resposta. Aí que está a questão. Que se a pessoa... eu já queria te falar isso há muito tempo. Ele não fala mais nada, ele já beijou. O problema, meu filho, é quando você é muito romântico. E se você compra o bombom, você compra um buquê de flor, você contrata o violino, está tudo escondido atrás assim, só esperando. Aí você se declara. Aí a pessoa fala assim: olha, eu fico até feliz com a sua declaração, mas eu te tenho como melhor amigo, viu? Eu como bombom, dou as flores e o violino chispa. Atenção. Tudo você fez, atenção, isso aqui vai ficar claro. Tudo você fez para oferecer o amor para esta pessoa. Me respondam: esta pessoa fez alguma coisa para receber o meu amor? Não, o amor é gratuito. Ele foi gerado aqui e eu estou oferecendo o amor a ela. Ela já tem o meu amor, compreendem? A pessoa já tem o meu amor, mas não basta ela possuir o meu amor, ela precisa aceitar o meu amor. Se ela falar assim: não, eu te quero como amigo. Ou então uns falam: depois dessa aí, nem como amigo dá mais, né? Agora azedou o negócio, porque como que eu vou ser seu amigo sabendo que você tem outros pensamentos comigo? Aí acabou o negócio. A salvação de Cristo, claro, guardada as devidas dimensões, é um pouco disso. Jesus mostrou que nos ama, morrendo por nós na cruz e dando-nos todo o seu amor e salvando-nos. Ele fez tudo o que cabia a Ele. A salvação é gratuita, mas nós precisamos aceitá-la. Não é uma imposição. Ninguém ama por imposição. Uns acham que ama, né? Ou você me ama, ou eu te mato. Se não ficar com ninguém, eu me mato, eu te mato, pode for na cama, na casa, e mato nosso filho ainda. Hoje em dia está assim, que a pessoa acha que o amor não é algo para ser aceito, é algo para ser imposto. É isso que Paulo está falando na segunda carta. Nós já somos salvos, nós não precisamos fazer nada para a nossa salvação. Por isso que eu digo e repito, atenção, você que é cristão e é católico, a nossa caridade é por gratidão, não é por interesse. Vamos repetir isso? A nossa caridade é por gratidão e não por interesse. De graça recebestes, de graça dais. Assim que termina o Evangelho. Você recebeu a salvação de graça. É de graça. Então quando você trata bem uma pessoa, quando você faz caridade, quando você perdoa, quando você ajuda, quando você visita, quando você cuida, quando você zela, você não tem interesse aí,
Porque isso não vai de comprar a salvação. Você já é uma pessoa salva. Mas por que nós fazemos o que fazemos? Gratos pela salvação que recebemos. Gratos pela salvação que recebemos. Não vou aqui dizer o nome, as pessoas ficam chateadas, acho que eu estou falando mal. Mas há pessoas, não são católicas, né? E que têm uma vida com muita caridade. Fazem muita caridade. A caridade vale pela caridade feita. Mas o fundamento da caridade é que há um problema ali. A caridade é por interesse. É por interesse. Que a pessoa tem na cabeça dela que ela tem que se purificar nesta vida, para que na outra ela seja um pouco mais pura e na outra mais pura, até que ela vire um espírito de luz. Então a caridade feita, há o interesse. Qual o interesse? Me purificar. Quanto mais caridoso eu for, mais puro o meu espírito vai ficando, e eu vou tendo então reencarnações mais puras, até que eu chegue a ser um espírito de luz e não me reencarne mais. Tem a caridade? Existe a caridade, mas o fundamento da caridade deles não é o fundamento da caridade cristã católica. Nós, quando fazemos caridade e somos chamados a fazer caridade e precisamos fazer caridade, não pense que a caridade te acrescenta nada. Ela não te acrescenta, não pense que a caridade te acrescente algo. Ela não te acrescenta nada. De graça recebestes, de graça dais. Eu não faço caridade para que Jesus me salve. Eu faço caridade porque Ele já me salvou. E a minha caridade é agradecimento àquilo que Ele fez por mim quando eu ainda era pecador. Numa linguagem nossa, quando você ainda não prestava, Deus se tornou imprestável por você. Ele assumiu o seu lugar. E agora, assumindo o Senhor, nós somos chamados a testemunhá-lo com a nossa vida. Amém? Vocês entendem isso? É por isso que estamos aqui. Por isso que estamos aqui, ouvindo a palavra do Senhor, comungando o seu corpo, bebendo o seu sangue, manifestando a salvação que Ele conquistou por mim na cruz e que se atualiza pelo sacrifício da Santa Missa. Deus está presente na nossa vida no ontem, no hoje e no amanhã. Vamos lá? Deus está presente na minha vida. No ontem, no hoje e no amanhã. Peguem a primeira leitura, com ela nós encerramos. No Evangelho, Jesus chamou os 12. Amém? Amém. Na segunda leitura, Paulo, olha que bonito Paulo. Paulo vai dizer: Deus me escolheu. Eu sou apóstolo, não é por vontade própria, é por vontade de Cristo. Ele apareceu aos discípulos e apareceu a mim no caminho para Damasco. Eu, como um abortivo, nem sou digno de ser chamado apóstolo, mas me tornei um por vocação do próprio Cristo. Veja que bonito. Paulo sabe quem ele é. Eu não sou um Zé Ninguém, eu tenho uma vocação. Cristo me chamou para uma vocação. E na primeira leitura que escutamos, Deus chama um homem. Qual é o homem? Moisés está aí, não é? Deus chamou Moisés a ser um amigo, a ser um portador. Moisés é um vocacionado, ele foi chamado por Deus. Olha aí, versículo 3, Moisés subiu ao encontro de Deus. Repita isso, Moisés subiu ao encontro de Deus. Moisés não foi ao encontro de Deus, Moisés subiu. Entendendo? Nós estamos subindo. A nossa vida, aos olhos dos homens, nós estamos vivendo para quê? Aos olhos dos homens, nós estamos vivendo para quê? Para descer. Tanto que a gente fala no velório,
quando acaba o velório, que vai tampar ali o caixão, um momento de muita dor, porque quando tem um padre ele fala, nós vamos agora passar ao momento do sepultamento. Vamos enterrar o nosso ente querido. O que significa enterrar? Descer na terra. Olha para você ver. Aos olhos do mundo, nós estamos caminhando para quê? Para descer. Para aquele que tem fé, nós estamos caminhando para... Oh glória, hein? Beleza isso aqui. Então Moisés, ele é chamado ao deserto do Sinai e ele sobe ao encontro do seu Deus. O Senhor chamou, a vocação aí, vocare, o Senhor chamou do alto da montanha, Jebel Mussá, chama Monte de Moisés. Jebel Mussá, é onde Moisés subiu para encontrar Deus. Quando é que a gente sobe para encontrar Deus? Quem sabe? Quando é que a gente sobe para encontrar Deus? Aí você pode estar pensando, que estranho, padre. Deus não me chamou para subir em morro nenhum, não. Que morro que é para a gente subir? O morro da espiritualidade. A montanha da espiritualidade. Quando você vem à missa, você está subindo para encontrar com Deus. Quando você faz uma adoração ao Santíssimo, você está subindo para se encontrar com Deus. Quando você lê a Bíblia, você está subindo para se encontrar com Deus. Quando você reza o terço, você está subindo para se encontrar com Deus. Quando você reza antes de dormir, lá no seu quarto, talvez deitado ou ajoelhado no tapetinho perto da sua cama, tendo lá um crucifixo, uma imagem, você está subindo para adorar a Deus. Quando você tem leitura espiritual, você está subindo para encontrar a Deus. Quem é da terra desce, quem é de Deus haverá de subir. Deus chamou Moisés para o alto da montanha e ele nos chama. Ele nos chama. O Senhor chamou do alto da montanha o monte de Moisés e falou para ele de 3 tempos. Atenção, aqui vai ajudar muita gente a rezar. O tempo passado, o tempo presente e um tempo futuro. Essa oração te ajuda, essa sequência te ajuda a rezar. Quando quem já tem vida de oração, você reza daquilo que te ajuda, quem precisa mais. Em breve vai sair um livro, se Deus quiser, do Padre Cristo, sobre oração. Isso aí nós vamos aprofundar lá. Mas esses 3 tempos são especiais. Quando você for rezar, passado, presente e futuro. Então preste atenção. Vou fazer uma oração como se fosse a minha oração, tá bom? Fica melhor do que a oração de Moisés. Não que eu rezo melhor do que Moisés, porque você vai entender na minha vida como que essas coisas. Oração da noite. Meu Deus, eu te louvo, exalto e bendigo pelo meu dia de hoje. Agradecendo o dia de hoje, eu agradeço esta semana que terminou. Foi uma semana boa, me encontrei com pessoas, pude ajudar pessoas. Quero agradecer tal pessoa que eu orientei. Quero agradecer ao nosso bispo, Dom Giovanni, que tomou posse na nossa diocese, que seja muito feliz. Agradeço o dia que tive com a minha família veio hoje para Divinópolis, almocei com meus sobrinhos, o Dinho fica mais feliz. Passado, ok? Por isso, Senhor, eu estou na Tua presença, já estou no presente, te agradecendo por esta noite de sono, seja uma noite de sono restauradora, que o Senhor continue me dando o Seu Espírito Santo, guardando em mim as Tuas virtudes, que eu não me contamine pelo mal, dai-me discernimento, sabedoria, que o Teu Espírito Santo possa agir na minha vida e que eu lhe dê liberdade para isso. E te apresento, Senhor, a semana que eu estou começando, o meu dia de amanhã, as viagens que tenho, as reuniões que tenho, as decisões que eu vou tomar, as pessoas com quem vou me encontrar. Eu te louvo, eu estou fazendo resumidamente, mas na oração eu peguei o meu ontem, o meu hoje e o meu amanhã.
Quer dizer, Deus me abraça por inteiro. Ele abraça o que passou, Ele abraça o que, Ele abraça o que virá. Quer dizer, o presente é onde você está. É assim que o padre reza, de maneira espontânea. Eu vou na casa de um doente, padre, você dá uma bênção para ele. Se eu tiver com um livro da igreja, eu dou a unção. Se eu tiver com livro nenhum, eu vou na oração espontânea. Então, primeiro, meu Deus, eu quero te louvar pela vida desta pessoa, por tudo aquilo que ela já viveu, pela sua família, pelo seu trabalho, pelas marcas que ela já deixou neste mundo, pelas dificuldades que venceu, pelas alegrias que vivenciou. Hoje, meu Pai, eu me coloco na tua presença com ela, ela está doente, eu já dou no presente. Volvei o teu olhar, abençoe os seus remédios, o seu tratamento, as pessoas que a cuidam, dê a ela um sono restaurador, que ela possa ficar calma, viver esse sofrimento que vai passar. E te peço, Senhor, se for de tua vontade, que ela curada possa voltar às suas atividades normais, que ela tenha o seu sonho, passado, presente, futuro. Jesus Cristo, ontem, Jesus Cristo, sempre, amém. Jesus Cristo ontem, Jesus Cristo hoje, Jesus Cristo sempre, amém. É uma oração. Quer dizer, esta oração te ajuda a rezar. Você olhou para o seu passado, olha para o seu presente, olha para o seu futuro. E quando você falar do futuro, aí estão os problemas, os sonhos. No passado, as tristezas, as glórias. No presente, o real, o que você viveu hoje. Então veja só, o versículo 4, ele fala de passado. É Deus falando com Moisés. Vamos ler juntos o passado? O versículo 4. Ele vai lembrar de Moisés alguma coisa. Vamos lá, juntos. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Passado isso aí. Deus está lembrando para Moisés o que Moisés fez. E Ele quer também nos colocar sobre essas asas de águia. Mas Ele fala também do presente. Então continua. Portanto, se ouvires a minha voz e guardastes a minha aliança. Gente, tem como ouvir a voz de Deus ontem? Tem como ouvir a voz de Deus ontem? Não. Tem como rezar ontem? Não. Tem como almoçar ontem? Não. Então Deus falou do ontem. Ele está falando, então, se você ouvir a minha voz hoje, se você guardar a minha aliança hoje, porque o futuro também não tem como, né? Tem como você almoçar hoje, amanhã? Tem como você almoçar agora, o seu almoço de amanhã? Você pode comer a comida, mas o almoço no tempo e no espaço, não, o amanhã não chegou. Tem como você rezar hoje a oração que você rezaria amanhã? Não, se você rezar hoje, ela é hoje, não é de amanhã. Então ele está falando no hoje, ouvir a minha voz e guardar minha aliança. Aí ele vai falar do futuro. Sereis para mim porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a Agora lê bonito aí. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Amém? Amém. Passado já foi, futuro será. Nós só temos o aqui e agora. E o que Deus está pedindo para nós nesta missa? Para você viver esta semana, 2 desafios: ouvir a voz de Deus e guardar a sua aliança no seu coração. Quem é que é casado? Levante a mão aí. Quem é casado e usa aliança? Todo mundo com a mão levantada, tá vendo? Se o homem tirar, dá guerra, viu? Essa aliança é um sinal. Essa aliança não é amor, não é casamento, não, é um sinal. Então você tem que, sempre que olhar para a aliança, lembrar: tem alguém que me ama e tem alguém que eu amo. Eu preciso ser fiel a esta pessoa e eu preciso ouvir o que o coração dela diz. Deus tem uma aliança conosco, amém?
o sangue da nova e eterna aliança. Então, duas coisas nós não podemos esquecer: ouvir a voz de Deus. E outra coisa, viu gente? Deus não grita não. Deus sussurra. Deus cochicha. Se você ficar só no barulho, só na gritaria, ninguém ouve Deus. Você tem que ter tempo para Deus. Silêncio, lá no seu quarto, quietinho. Fala ao meu coração, Senhor. Fala ao meu coração. Alguém me falou: padre, eu já fiz tantas vezes, eu não escuto nada. Fala assim: fala meu coração. Eu escuto assim. Não, meu filho, isso é o relógio, não é a voz de Deus. Aí é outra coisa. De vez em quando eu falo: fala meu coração. Aí eu ouço lá na rua assim: isso é gato, não é a voz de Deus. É porque, gente, para ouvir a Deus é preciso treino. Se toda noite você falar: fala meu coração, eu quero ouvir a tua voz. Não é aqui, ó. Deus não fala aqui não, ó. Deus fala onde? É aqui, ó. Aí uma oração que vocês não ouviam nada, depois você nem precisa rezar. Deus já está falando. Ele fala através das pessoas, Ele fala num sentimento, Ele fala no pensamento, Ele fala numa canção, Ele fala na consolação, Ele fala na presença. Talvez Deus não fale nada, mas Ele está ali. A presença de Deus é a sua fala. E não quebrar aliança com Deus, guardar a aliança. Eu deixei o melhor para o final. Vós sereis um reino de sacerdotes. Eu sou um sacerdote, um padre, por ordenação. Eu recebi o sacramento da ordem. Mas todos que estão aqui, vocês estão em casa, nós somos uma nação de sacerdotes, uma nação santa, um povo sacerdotal. O que significa isso? Você não é um sacerdote ordenado, mas você é um sacerdote na sua família. Eu consagro a Deus o pão e o vinho, que eu fui ordenado para isso. Você consagra a Deus a sua vida. Você se consagra a Deus. Você consagra a Deus a sua família. Feliz do pai que aqui está, que levantou a mão aí, ó, os homens casados. O pessoal fala assim, né? O povo do mundo, você tem que ser macho, cara. Você tem que ter homem, com H maiúsculo. Fala assim: olha, eu não estou preocupado com isso não. Eu quero ter na minha família um S maiúsculo. S de quê? De sacerdote. Eu quero ser um sacerdote dentro da minha casa. Eu quero consagrar a minha mulher e os meus filhos a Deus diariamente. Você que é mulher, você é uma sacerdotisa, consagrando a sua própria vida, consagrando os seus filhos. E qual é a missão de todo sacerdote, segundo o Evangelho? Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Curar os doentes, não só doentes do corpo, mas doentes do coração. E como que eu curo as doenças hoje? Começando da nossa casa, abraçando, beijando, fazendo um cafunézinho, perguntando como que a pessoa está, sendo atencioso. Essas atitudes são terapêuticas. Ressuscitando os mortos. Ó padre, Deus não me deu o dom de ressuscitar os mortos, deu e a mim também. Ai padre, então a gente pode ressuscitar os mortos, mas não é o morto que está no caixão não. São as pessoas que estão vivas, mas que esqueceram o sentido da vida. Vivem como mortas, mortas para a fé, mortas para a esperança, mortas para o amor. Se você se tornar um sacerdote e uma sacerdotisa pelo seu batismo, você vai começar a ver pessoas ressuscitadas. Eu fico muito feliz e grato a Deus quando eu recebo alguém chorando e a pessoa sai sorrindo. Não, padre, eu precisava tanto de uma palavra dessa. Eu fui à missa, eu estava de um jeito, eu saí de outro. E isso é a ressurreição dos mortos. Você levar vida ao coração das pessoas. Purificar os leprosos. Ah, para onde que estão os leprosos por lá purificar? Não é a lepra do corpo, não. É a lepra do coração.
A lepra, que é o pecado. Purificar os leprosos é você ser uma pessoa mais santa aonde você está. Lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá no seu namoro, lá na sua família. E desculpe, gente, ser santo não é ser chato. Ser santo é ser um amigo de Deus. Uma pessoa simpática, que conquista as pessoas de Deus, que falam de coisas boas, que amam a Jesus no coração. E por último, expulsar os demônios. Deus que me livre, padre. Aí pegou. O senhor não quer que eu saia por aí expulsando demônio. Eu vi um filme, só para ver um parênteses aqui. Todo mundo odeia o Chris. Vocês já assistem? O Chris, ele se tornou amigo de um cara na faculdade, que era o cara. Então, e o cara falava com ele: você é o meu brother. Aí todo mundo começou a respeitar o Chris, porque ele era brother do cara. Aí o pessoal: Chris, ele falou: não mexe comigo não, hein? Eu sou brother do cara. O cara era um jogador famoso lá. Só que o cara era um explorador. Começou a mandar trabalho pro Chris fazer. Faz meu trabalho, você é meu brother. Só que ele viu que ele estava sendo explorado, né? Aí as amigas do cara: nós vamos fazer o trabalho das minhas amigas também. Aí o Chris saiu aqui tanto de caderno: meu brother. Aí no meio do filme, lá, aí eles estão assim: Chris, você é o brother de fulano de tal? Sou. Então está aqui um controle da bomba nuclear, salve o mundo. Aí no fim aparece um padre. O padre com a Bíblia assim: Cris, você é o brother do cara? Eu sou o brother. Aqui, ele pediu para você dar o demônio dessa menininha. O padre cai fora. A hora que dá uma menina assim, possessa pelo diabo, né? Tadinho do Cris. Aí ele falou: não pode ser seu brother, mas não. Isso está atrapalhando a minha vida. Mas o expulsar o demônio aqui, gente, não é fazer rito de exorcismo. Repita comigo: todo batizado é um exorcista. Após o batismo. Ou seja, atenção, quando você comunga, quando você crê, quando você reza, aonde você chegar, meu filho, o mal tem que cascar fora. Porque as trevas, ela foge da luz. Então não é um exorcismo de tirar o espírito mal de uma pessoa, mas onde você chegar, ali tem que chegar a luz, ali tem que chegar a verdade, ali tem que chegar a alteridade, tem que chegar a misericórdia. E você verá que quanto mais amigo de Jesus você for, mais as coisas ruins afastam de você, da sua família e dos seus amigos. Então não se esqueça, Jesus há 2000 anos atrás chamou esses 12, hoje ele chama a mim e a você. Ele chamou Paulo, ele chamou Moisés, ele chamou Christian, ele chamou Rosângela, chamou Alexandre, chamou Mateus, chamou Paulo e assim por diante. Deus nos escolheu, nós precisamos escolhê-lo também. Amém? Nós vamos só rezar. E tem uma canção, que a canção fala tudo. Cuidado, gente, cuidado, para você não falar que escolheu a Cristo e depois pular do barco. Monsenhor Jonas Abib, já falecido, compôs uma canção que ele vai cantar assim: não dá mais para voltar. Quando você ouve a voz de Cristo, você diz: sim, Senhor, eu vou te seguir. Não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. Aonde você estava, você não quer mais estar. E aonde você deseja, ainda não chegou. Eu gosto de ver a vida. Eles me deram um quadro desse, mas na minha mudança o quadro quebrou. Não precisa me dar não, viu, gente? Senão eu conto aqui: coisa de vamos dar. Não, lá em casa está cabendo nada. Mas o quadro é o seguinte: você já foi em circo, né? Que tem malabarista? Atenção, o que é a vida? Pelo menos eu vejo assim. A vida é assim. Tem um malabarista num e tem um de cá, ok? Aí os dois estão com a perna no... Como chama aquele negocinho lá? No trapézio. E ele pega um homem. Entendeu? Eu estou de cabeça para baixo, segurando o homem. Eu sou o homem no caso. E fazendo assim, ó. No meio, ele vai e solta. Aí o malabarista daqui no ar, ele roda e ele pega no de cá. Não é assim? Você já viu no circo, né?
Não é assim? É ou não é? Onde que o cristão vive? Você soltou o primeiro, mas você ainda não pegou no segundo. Isso é a vida cristã. Não tem como voltar mais. Já foi. A hora que você olhar para trás, o outro está voltando já. O outro está vindo. Meu filho, ou você pega nesse, ou você se arrebenta. Só que ele ainda não nos pegou. Quando ele vai nos pegar definitivamente? No dia da nossa morte, para a ressurreição eterna. Então essa música fala sobre isso. Não tem como voltar, porque ou ele já te largou, não tem como voltar mais. É vida antiga. Só que você ainda não está seguro, que nós estamos na igreja militante. Não somos da igreja triunfante, mas queremos segurar. Então quantos anos a gente vive aqui nessa terra? Esta imagem é muito bonita. O quadro era assim. Era um equilibrista de um lado com a mão estendida, o outro voando, de trás voltando. Aquilo ali é a nossa existência. Eu já não sou mais quem eu fui um dia, mas eu ainda não sou quem eu desejo ser. Eu estou nesse salto rumo à eternidade. Mas não podemos esquecer que do outro lado tem duas mãos chagadas nos esperando. Ele morreu por nós. Ele estende a mão. Eu estou salvo. Não, você precisa estender a sua. Ele faz a parte dele, nós fazemos a nossa. Eu não posso perder esta mão. Eu não posso querer voltar. Não dá mais para voltar. Então feche os seus olhos um instante, você que está em casa. Sim, Senhor, nós os louvamos, exaltamos e bendizemos por esta palavra. Como o Senhor falou ao nosso coração. Obrigado, Jesus, por falar de maneira tão simples e tão clara a Tua palavra a cada um de nós. Ouvindo estas leituras, nós nos colocamos no lugar desses homens que foram chamados para Te seguir, e nós Te seguimos porque a iniciativa não é minha, é Tua, Senhor. Não fui eu quem Te escolhi, fostes vós que me escolhestes por primeiro. Eu não necessito fazer nada para que seja salvo, pois a minha salvação Tu comprastes do alto da cruz, derramando todo o Teu sangue por mim. Por mim. A salvação não é uma conquista do homem, mas o dom do amor de Deus. E porque eu Te amo, Senhor, assim como Moisés, eu quero subir ao Teu encontro, para o alto das minhas montanhas interiores, para olhar para o meu passado e ver tanta coisa que Deus já realizou na minha vida. E as barreiras, os problemas, as dificuldades que eu superei. Eu quero estar contigo no meu presente, e que no meu presente eu possa ouvir a Tua voz e ser fiel e guardar a Tua aliança. E eu quero olhar para o meu futuro, além de todos os meus sonhos, projetos. Eu assumo que eu sou uma raça sacerdotal, uma nação santa. Eu me consagro a Ti, Senhor. E como Teu discípulo, que eu possa anunciar com a própria vida que o reino dos céus está próximo, porque Jesus está próximo, e eu me tornei próximo de Jesus. Usa-me, Senhor, para curar os doentes, principalmente as doenças do coração, as doenças da alma. Ajuda-me, Senhor, a ressuscitar os mortos, começando da minha família, as pessoas que morreram para a esperança,
morreram para a fé, morreram para o amor, que eu possa purificar os leprosos, levando a todos esta proposta de santidade, e que eu possa expulsar os demônios, que eu seja luz, para que onde quer que eu esteja, as trevas se afastem. De graça recebi, de graça quero dar. Eu quero fazer da minha própria vida um dom gratuito de Deus, um dom gratuito do reino, porque eu recebi tudo de graça, e de graça quero ofertar. Senhor, uma vez que tu entrastes no meu barco, eu só posso dizer que não dá mais para voltar. Não dá para ser a pessoa que foi um dia. Não dá para viver longe de Jesus. Não dá para não vir à igreja. Não dá para não crer. Não dá para não amar. Não dá mais ficar sem comunhão, sem a palavra, sem a unção. Não dá para voltar, e nós também não queremos voltar, Senhor, para a nossa vida antiga. Nós queremos nos lançar neste vazio, como aquele equilibrista, largar a segurança do passado e me lançar para aquilo que me espera no futuro, as tuas mãos chagadas. E nós estamos no meio do salto. Eu já não tenho a segurança do meu passado e ainda não estou no meu futuro. Mas neste salto, que nós possamos crer e esperar sempre pelo melhor. Porque o vento, o sopro, que me move para frente, que me sopra para frente, que me faz avançar, é o amor de Deus. Que através desta canção você possa dizer a Deus esta noite que você é discípulo dele, ele te escolheu, você o escolheu, e o que podemos dizer senão não dá mais para voltar. Deus nos escolheu por amor, nós o escolhemos por amor. Não dá e não queremos voltar. Deus me faz avançar, Deus me faz desbravar um novo mundo. Que a minha vida seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.